Olá, amigos de Caminhos da Longevidade. Hoje uma conversa com o professor Alexandre Bianchini, professor de Educação Física, que vai falar da importância da atividade física, dos treinos de força para os idosos, para que a gente tenha muita qualidade de vida. Então, Alexandre, boa noite, muito bom estar contigo, prazer aqui ter essa conversa com você. Eu que agradeço, obrigado pelo convite de estar aqui. Ficou muito entusiasmado e, querendo ou não, a vida meio corrida, mas a gente conseguiu se encaixar nesse momento agora. É isso aí, por isso que eu te agradeço aí esse teu tempo também. Na vida de professor nunca é fácil e a gente sabe como que é. Alexandre, gostaria de fazer uma pergunta e para entender o que fez o jovem Alexandre, quando vai buscar uma faculdade, a buscar a educação física, assim. Você já tinha uma ligação, tu já gostava? O que te motivou a buscar a graduação da educação física? Eu acho que deve ser de todo educador físico, quando começa a fase de querer entrar na faculdade. Até mesmo no início da primeira aula da faculdade, o professor pergunta, o que motivou vocês virem aqui? E aí a resposta central sempre é o quê? Eu já sou do esporte, já sou do meio, então pode ter mudado hoje em dia um pouco, porque a galera não está mais tão na atividade física, mas no meu caso em si foi porque eu sempre fui envolvido com esporte, desde a escola, futebol, sempre fui trocando de modalidade, então tive bastante facilidade em me adaptar. Eu acho que também por causa do tamanho, né? Traz essa vantagem, né? Querendo ou não, 1,93 m ajuda um pouco, né? Então, sempre envolvido, criança. Na minha geração, querendo ou não, a gente conseguia bastante brincar na rua. Uhum. Então, era pelada, que era o futebol, ou até mesmo esconde-esconde, pega-pega, que hoje em dia essa criançada tá tendo essa falta. E isso pesa. E você falou de uma época de jogar futebol na rua, que é tão engraçado hoje que a meninada hoje vai jogar futebol nas escolinhas, porque não tem mais o jogar futebol na rua, né? Então essa é uma coisa, você é muito mais novo do que eu, mas já pegou uma época legal ainda, de poder jogar futebol na rua. Hoje eu tô com 33, então querendo ou não, eu peguei bem a transição final. Uhum. Então, hoje em dia eu trabalho com bastante crianças e também com a questão da terceira idade. Trabalho com musculação e natação. E a criançada que está vindo hoje, elas estão vindo com muita falta de força, flexibilidade, agilidade, e com isso acaba dificultando o aprendizado. E isso vai fazer pegando essas crianças hoje que não estão tendo uma atividade física, como a gente fez, né, nas brincadeiras, isso repercute na vida adulta também, e depois provavelmente como idoso. Porque quem faz uma atividade física desde jovem, provavelmente, essa é a minha pergunta para ti, para a gente começar algumas coisas, dificulta muito ele fazer uma atividade física, a orientação da postura, do que é certo, essa noção do corpo muda muito, né? Se a gente for pegar pela parte da questão de tempo, de décadas, que cada década vai mudando, hoje a gente está numa geração muito saudável. E essa geração vai se estender, porque a gente está em 2025, então a nossa geração, onde que seriam os milênios, se cuidam bastante. E essa nova geração, que seria a geração Z, né? Uhum. A geração Z está vindo também com isso. Só que se a gente puxar lá para os nossos pais ou os avós, eles não tinham nem escola para poder estudar. Então eles não tinham essa parte de introdução do meio da educação física. Trabalhar a parte de psicomotricidade, coordenação motora. Então isso hoje já está sendo refletido neles. Para nós hoje que a gente trabalha com eles não têm coordenação motora, eles não têm percepção espacial ou a percepção corporal deles durante a atividade física. Uhum. Então, quando a gente começa a trabalhar com os idosos ou com essas crianças que estão vindo, é um trabalho meio que do início para eles conseguirem entender e também para eles conseguirem ter o resultado. E o entender é aquilo que às vezes eu lembro das minhas atividades físicas, talvez não como você, mas eu adorava o esporte, então tentei de tudo um pouco também. O meu problema é que eu era um atleta ruim em todas as atividades que eu tentei. Então nós somos dois, então. Eu tentei o futebol, o judô, a natação, o atletismo, e assim fui. Eu nunca era bom em nada, mas eu era esforçado, né? Mas quando você faz atividades como essa, quando você vai numa musculação, num pilates, e o professor fala assim, olha, fica com as costas retas, flexiona o braço assim, faz tal movimento. Quem passou por essa experiência consegue se perceber e fazer esse movimento correto. Sim.
E aí o que tu tá querendo dizer é que alguns têm que reaprender a entender o que é ficar com as costas retas e o que é flexionar o braço, empurrar isso, empurrar aquilo. Esse aprendizado hoje, né, pensando pro idoso, é muito demorado para fazer disso? Para conseguir chegar num nível onde ele faça o exercício de uma forma mais prazerosa, porque se você só ficar tendo que pensar para corrigir a postura, o exercício não é tão prazeroso, Sim. porque ele está tendo que racionalizar muita coisa. A partir de um certo tempo vai começar a ser mais prazeroso, porque ele não vai mais precisar ficar tão tenso com isso. Qual o tempo de aprendizado para ter um nível bom? Bom, é que é uma pergunta onde que muito depende das coisas, porque a gente vai vir pegar tanto pelo fator histórico dele, como ele tinha essa parte de educação física, da parte de vivência, e aí vem a questão da patologia, que o idoso 100% sempre traz alguma patologia, e com isso também a parte da flexibilidade e da força. A questão hoje em dia que eu bato bastante com os meus colegas de profissão, que os profissionais eles estão trabalhando com o idoso como fosse de bibelô, com medo de quebrar eles. E ao mesmo tempo que eu entendo o lado deles, vem a parte dos médicos, onde que eles ficam meio que protegendo demais os idosos, porque eles estão tentando tirar a funcionalidade por causa de alguma lesão ou por causa da patologia. E aí quando eles vêm para a sala de musculação, e os idosos, querendo ou não, eles ainda tratam o médico como o Deus da verdade. Não que eles não sejam, mas hoje, com essas novas mudanças de estudo, novas formas de pensar, e querendo ou não, tentando trazer para uma longevidade com qualidade, não só por números, e aí quando elas vêm para a sala de musculação, os idosos, a gente vai tentando trabalhar a flexibilidade, porque tu vai vendo eles perdendo as funções, porque muitas vezes eles deixam de alongar, porque os professores dizem... É que a gente tem que diferenciar entre o professor de sala, que é o professor que está lá só para solucionar dúvida, e a parte do personal trainer. O personal trainer ele vai fazer um treinamento individual relacionado ao cliente, o que ele está precisando. Aí a gente faz uma avaliação, faz a anamnese e a partir disso a gente começa a fazer a prescrição do exercício físico. Um treino muito individualizado, muito focado. Mas deixa eu voltar num assunto que tu coloca, que eu acho que é importante que a gente coloque bem para os nossos ouvintes e espectadores, né? Eu acho que como diz o velho ditado, cada macaco no seu galho, né? Então, o papel do médico é muito diagnosticar a doença, fazer a proposta de tratamento, ok. Quando vai reabilitar o movimento, ele tem um papel muito do fisioterapeuta, do educador físico. Ele reabilitou muito o movimento, começa a entrar o educador físico. E quem vai entender sobre como ganhar força, como ganhar flexibilidade, como ganhar resistência, não é o médico. É o professor de educação física. Então, por isso que a gente tem que respeitar muito os colegas, outros profissionais, porque tem um conhecimento que você teve na faculdade, nos teus cursos e tal, e que eu não tenho. Então, se eu não respeitar o teu conhecimento, a gente nunca vai ter ganho para o paciente, né? Então, por isso que os pacientes vão ter que também entender disso. O médico, ele tem um conhecimento numa área, o fisioterapeuta tem outro, o professor de educação física tem outro, o nutricionista tem outro. Eu, como médico, eu não sei tudo. Eu tenho que aprender com vocês um pouco para poder orientar um pouquinho e acessar o conhecimento de vocês. Porque eu já escutei de colega meu ortopedista uma vez que o paciente fez uma cirurgia de prótese de quadril. E aí ele já tinha feito a fisioterapia, já estava reabilitado, ele ia para atividade física. Ele já estava bem, tá? E quando ele liberou, ele falou assim, só na musculação não pode fazer agachamento. Aí, assim, né, eu conversando com um colega meu, professor de educação física, porque a gente tinha esse paciente em conjunto, falou assim, mas que bobagem, porque o ato de sentar numa cadeira é um agachamento. Se eu não treinar ele para fortalecer esse movimento, como é que ele vai se agachar para amarrar o sapato? Como é que ele vai sentar numa cadeira se eu não estou treinando o agachamento? Então, o médico, por tratar como bibelô, né, como se fosse uma pecinha de porcelana delicada, estava atrapalhando um pouco a recuperação do paciente, né? Então, acho que esse que é o que você quis, né, que você deve observar isso no dia a dia, né? E eu vejo que também, iniciando lá pela parte do teu raciocínio,
Tu colocou a questão entre o médico, o fisioterapeuta e o educador físico. E eu vejo uma desunião entre essas três classes pela questão de comunicação. Quando eu tenho casos muito graves, que querendo ou não, como tu e eu, ninguém sabe nada, a gente tem que trabalhar em união, porque algumas coisas são muito complexas que a gente não tem dentro da faculdade. E também a faculdade não ensina tudo, é na vivência. E então, muitas vezes eu trabalho em conjunto com o médico, dependendo da questão da lesão ou a patologia, a hipertensão, diabetes, como já aconteceu vem um conjunto de vários fatores, vem aquele idoso que tem tudo, né? Só não tem saúde 100%. Sim. Mas ele tá ali na guerra, ele vai querer conseguir Tá tentando melhorar, né? Vai tentar melhorar. Só que muitas vezes esse melhorar dele não vem depender dele, vem da família. A família que obriga o idoso a querer ir. Aí ali a partir do 3º mês, onde que o corpo tem a adaptação e começa a ter o resultado dos estímulos, o idoso começa a criar gosto. Aí ele vai vendo que ele está subindo a escada, ele já não está cansando, o joelho não está doendo, ele consegue ter a sua individualidade, ele não precisa mais ser assistido pelos outros. Então ele começa a poder andar, pegar ônibus ou voltar a dirigir, dependendo como é que está o caso dele. E essa parte da desunião das classes, se a gente conseguisse trabalhar sempre junto, ajudaria bastante. É que parece aquele velho ditado também, que cada um quer puxar a brasa para sua sardinha, né? Mas tem brasa para todo mundo, então se a gente conversasse, a gente ia poder discutir melhor os casos e a gente definir, esse é o momento para isso, esse é o momento para aquilo, né? Eu sempre tento, sempre quando possível, fazer uma pequena conversa, ou com o fisioterapeuta ou com o professor de educação física, porque a gente precisa ter uma integração. Mas você estava falando de uma coisa importante, né? Disso que você começa um treino, dá uns 3 meses para o paciente começar a perceber uma melhora. E quando ele percebe essa melhora, o que ele fala para vocês, assim? Porque eles conseguem perceber isso mesmo? E chega assim, professor, eu estou fazendo tal coisa, ou vocês é que vão tendo que mostrar para ele o benefício que ele está tendo? Então, muitas vezes a gente precisa falar para ele poder se perceber, porque como o idoso ele tem essa dificuldade da coordenação motora, da psicomotricidade, de ele sentir, e querendo ou não, como ele já vem com muitos anos com aquela dor, para ele já é normal. E aí quando a dor sai e para de doer, ele não consegue perceber. E com isso, dali os 3 meses, dando o exemplo que ele começa a ter o resultado, aí a gente vai fazendo um feedback com o próprio aluno, né? E aí, tu tá sentindo dor aqui nesse exercício? Ah, não tô mais sentindo. Tá, mas percebe que agora tu tá colocando mais peso. Porque para eles, a progressão, indiferente se vai ter a carga ou vai ter aumento da amplitude de conseguir descer ou subir mais, ele não consegue ter essa percepção. E eles conseguem perceber também que no cotidiano também é melhor? Porque assim, você está fazendo exercício para membro inferior, por exemplo, tá? Então ele está melhorando, progredindo a carga, fazendo com mais um número maior de repetições e mais força. E aí na casa dele tem escada. Ele consegue correlacionar isso assim, não, mas eu tenho subido a escada em casa e não tenho tido dor. Tem uns que vêm te dar esse relato sem tu pedir, mas tu tem que ficar frisando para eles entenderem e para eles perceberem. E outra questão é que na terceira idade, como volta naquela parte onde que ainda os educadores físicos estão querendo colocar exercícios muito resistidos ou com baixa carga, eles acabam, às vezes, quando não tem a progressão, eles ficam estáveis naquele treino. Então aí vem aquela questão onde que, mas o médico falou que eu não posso colocar muito peso. Pô, e o médico já liberou já faz 1 ano. Mas ele botou aquilo ali como um mantra. Então aí a gente tem que desmistificar essa ideia e fazer o idoso querer colocar carga para ele poder perceber e a gente conseguir trazer coisas do dia a dia dele para ele ter essa percepção. Como, sei lá, subir a escada ou pegar sacolas de mercado e conseguir levar para carregar e não sentir dor. Porque não muda, né, Alexandre? Se eu preciso fazer um treino porque eu quero fazer uma atividade física tal, porque eu estou me preparando para competição e tal, sendo jovem ou idoso, eu preciso chegar no meu limite, porque é ali que ele vai aumentar a força, vai aumentar a resistência. Se eu fico muito abaixo do limite, eu só estou fazendo exercício, vai ter uma manutenção, mas eu não tenho ganho. É mais ou menos isso que essa... Perfeita colocação, é isso mesmo.
Hoje, desde o início da minha faculdade, eu sempre trabalhei e fiz estudos em cima da parte da musculação, em cima de treinamento resistido com força ou de resistência. E quando eu saí da musculação e fui para a natação, e aí eu trouxe o complemento para fazer a preparação dos atletas de natação para junto da musculação, que é muito importante, toda a base de todo esporte é a musculação. Então vem a parte de explosão, força, resistência, e trazendo daí junto com o idoso, tem uma modalidade hoje em dia que está crescendo, que seria a calistenia, que é a parte de treinamento com o próprio peso corporal. Claro que isso é meio que só um resumo, porém a gente utiliza as cargas para fazer um treinamento de força pura. Porque para tu se puxar ou para tu se empurrar usando só o peso corporal, chega um momento que tu não consegue ter muita progressão, ou quando você chega num momento onde que está fácil, tu tem que evoluir. E aí vem a questão dos pesos. Deixa eu só fazer um parênteses quando tu falou em natação e musculação, e aí me corrija se eu estiver errado, mas pelo que um pouco do que eu lia, do que eu acompanhava a natação, o Michael Phelps foi uma grande revolução porque ele trouxe muito mais musculação para o treino dele. Isso. Comparado com outros nadadores. E essa informação é correta mesmo? Perfeitamente. Até o César Cielo, que também é o brasileiro que tem de referência, eles fazem muito trabalho no seco, que seria a parte da preparação física muscular nas academias. E aí o pessoal vê ali os nadadores com aquela qualidade corporal, fica pensando que é só a natação que dá aquilo, mas infelizmente tanto a natação como a hidroginástica, que é um dos polos mais procurados pelos idosos, porque os médicos recomendam, esqueci o nome agora. A hidroginástica, desculpa. A hidroginástica, ela também tem um momento linear onde que ela estagna. Ela não consegue mais evoluir que aquilo. Só que aí os idosos ficam muito na questão da hidroginástica, que daí vai mais para uma questão de... Recreação. E os idosos, quando eles vão para a sala seria na piscina, é um momento mais de lazer deles. Porque esses idosos, muitas vezes, eles ficam dentro de casa, eles não têm contato com outras pessoas, eles não têm conversas, e aí eles saem de casa, é o momento deles poderem vir e socializar. E aí eles acabam deixando o importante, que seria o exercício físico, e aí acaba pensando na socialização e fica conversando, e aí não chega para, chegar no objetivo, que seria a intensidade. E como professor, a gente tem que ficar pegando no pé dos alunos, né? Olha a conversa aí, vamos focar na aula. O professor é tudo igual, né? E os alunos são todos iguais, né? Só muda o endereço. Que eu lembro da minha época de aluno, principalmente do ensino fundamental do médio, que é isso, o professor pedindo, o pessoal lá, vamos ficar quieto, para de conversa, foca na aula, né? Eu acho que na educação física é a mesma coisa. Alexandre, tem uma coisa que eu sempre tento, e aí voltando um pouquinho nesse aprendizado do corpo, né? Que para mim é muito difícil, às vezes numa consulta médica, tu vai perguntar para o paciente assim, tá com dor de barriga? Ele fala, tô com dor de barriga. Mas a gente pergunta, mas aonde que é essa dor da barriga? Como é que essa dor? Ela dói aqui, dói ali, é um aperto, é uma queimação, tá? E eles têm uma dificuldade muito grande em explicar a dor deles, né? E aí eu fico olhando, quando tem o meu paciente, quando ele volta e quando ele me escuta e segue minha orientação de fazer exercício, que ele falou assim, mas eu vou para academia e eu tenho dor. Eu falei, dor aonde? Porque eu falei assim, se for uma dor articular é um problema, realmente a gente vai ter que rever. Mas se for uma dor muscular, faz parte do ganho da força muscular. Aonde é que dói? É o músculo ou a articulação? Eu não sei. Porque ele tem dificuldade em dizer disso. Então, para vocês, assim, porque eu também falo assim, quando o professor de pilates, de yoga, o professor da academia, o personal pergunta para ti, oi, dona Maria, como é que você tá? Ele não está querendo saber se tu tá triste, tá feliz e tal. Lógico que ele também quer saber disso. Mas ele quer saber, principalmente assim, eu tive dor mais no músculo, ficou doendo mais uns 2 ou 3 dias, eu acho que foi um pouquinho puxado, a articulação doeu tal. Então ele quer saber como você se sentiu no corpo com o treino. Eu acho que é isso que vocês querem fazer também. Mas é difícil deles entenderem, passarem essa informação com clareza para vocês. Porque para o médico é difícil também. Às vezes a gente gasta mais tempo na consulta para tentar entender.
Qual é essa dificuldade desse feedback, assim, dessa informação do idoso com vocês? Fazendo então uma outra pergunta em cima da tua pergunta, para ver se a gente consegue ter uma clareza em cima disso. Se você está acompanhando um cliente, desculpa, seria para mim um cliente, né? Mas para ti um paciente. Ele começou na musculação. Vamos dar o exemplo do prazo de 3 meses. E aí ele volta a retornar contigo. Quando tu faz essa pergunta para ele, ele consegue assimilar melhor, explicar melhor essa dor? Eles têm uma certa dificuldade. Eu tenho que explicar para ele o que é o músculo. Eu mostro, isso aqui é o feixe muscular. Então aqui quando o professor está trabalhando, quando o Alexandre trabalhou lá na musculação e ele fez um movimento de bíceps, essa musculatura pode ter um pouquinho de dor. Vai doer um dia, talvez no segundo, mas geralmente é um dia só. É um tipo de dor. Tem uma dor que pode ser articular. Assim, ó, a senhora tem um problema de tendão de bursite. Então aqui é o ombro, e se está doendo a articulação, tem uma coisa do movimento, talvez tenha que diminuir um pouquinho a carga ou mudar o movimento. Ah, entendi. Então aí ela precisa ir uma outra vez para poder... Tá. Então eles vão aprendendo, mas é um aprendizado difícil. Eu preciso mostrar para eles o que é um músculo e o que é articulação, porque às vezes eles têm dificuldade de entender onde que é as dores. Porque como a gente vive muito com o cliente, às vezes quando tem alunos que fecham 3, 4, 2 vezes na semana o personal, então a gente vai tendo muita vivência e com isso durante os próprios treinos a gente vai repetindo, vai refrisando para eles poderem entender, até que no momento eles conseguem entender a diferença dessa dor muscular ou uma dor articular. E aí a gente vai explicando, se é uma dor muscular, é uma dor que está queimando, parece que o músculo está rasgando, ou é uma dor da parte da articulação, ou é um pinçamento, ou é uma dor que vai aumentando e quando para o exercício diminui. Aí com essa questão de a gente ficar sempre explicando, ele vai conseguindo entender. Porém, vem aquela questão, é o idoso que está querendo ou o idoso está sendo obrigado? Porque o idoso que é obrigado, ele só vai lá para agradar a família, né? Não, mas eu vou para atividade física e todos os meus professores sabem que eu vou reclamar, porque faz parte do pacote, né? Eu não reclamar, mas eu sempre falo assim, eu vou reclamar, mas não dá bola, porque faz parte da gente reclamar, né? Mas até os novos reclamam, eu também reclamo, é quem não reclama, né? A gente tem que pegar no pé do professor, né? A gente sabe que estudar matemática é bom, mas quando o professor passa um exercício a gente reclama, né, professor? Né? Enfim, mas esse aprendizado ele acontece, né? E esses primeiros meses são importantes, né? Para que esse paciente aprenda a fazer o exercício e entender os benefícios. Tem uma coisa que eu falo muito do início, e que é um cuidado que eu sempre tento fazer com eles, e é uma orientação que eu peço para eles repassarem para os professores, é que o idoso, por estar com a musculatura tão atrofiada e sem um movimento de flexibilidade e alongamento, fala assim, olha, pede para ele trabalhar nas 2, 3 primeiras semanas muito alongamento, para essa musculatura estar preparada para o movimento. E aí você vai fazendo exercício de força aos poucos, né? Você percebe isso, assim, que realmente essa musculatura, ela precisa ter um preparo, ou esse é um excesso de zelo que eu tenho feito com os idosos? Então, não é um excesso, é isso mesmo. A semana tem 7 dias, eu fico falando com meus clientes, né? E você só faz 2 vezes na semana exercício físico, e os outros 4? Mas eu vou pra igreja, eu vou rezar. Aí eu falei, tu tá rezando mais que fazendo atividade física? Aí não dá, vamos colocar aí pelo menos meio termo, né? Meio. Reza num dia e no mesmo dia já faz atividade física. E eu sempre passo a tarefa de casa, né? Como professor, né? A gente vai fazer o exercício aqui porque a maioria das vezes as aulas duram 1 hora. Então, o alongamento junto com os exercícios físicos fica meio corrido. Então, nos primeiros meses, assim, eu fico focando bastante em ensinar os alunos a alongar por conta própria ou fazer adaptações para eles poderem alongar em casa. Então, eu sempre dou para eles opção para eles fazer ou em casa ou fazer na própria academia. Tem casos onde que os alunos eles estão muito duros, muito encurtados. Então, só o alongamento fazendo junto com o professor ou no mesmo dia da atividade física lá na academia não é o suficiente. Então tem que fazer esse treinamento de alongamento fora a parte para ter um complemento, porque tá muito. E como a gente sabe, o músculo, quando ele encurta, é o tendão que vai vindo da articulação para cima do músculo.
Então, o momento onde que esse tendão já está muito comprometido, subindo por cima do músculo, a facilidade de acontecer uma lesão é muito mais. Muito das tendinites, Alexandre, quando você tem... Aqui está o osso, esse aqui é o tendão e aqui é o músculo. Se eu tenho um músculo que está relaxado, o tendão aqui não tem pressão, porque o músculo está relaxado, está alongado, mas se eu tenho um encurtamento, ele vai estar sempre puxando. E tem uma sobrecarga em cima do tendão o tempo todo, 24 horas por dia. Essa tensão que causa no tendão o tempo todo, nas contrações, mas também no relaxamento, vai facilitar ter as tendinites. Então, as tendinites estão ligadas ao encurtamento muscular. Por isso que fazer a atividade física junto com o alongamento, tal, ele é tão essencial para a gente diminuir lesões, né? Eu tento falar isso para meus pacientes, por isso que eu sempre falo, né? O profissional da saúde de verdade tem dois, tá? É o nutricionista, para ter uma alimentação saudável, e o professor de educação física. O resto são todos profissionais da doença, porque quando chega para mim, o paciente já está doente. Quando chega para o fisioterapeuta, já tem a lesão. Quando chega para o psicólogo, já está em sofrimento. Então, a maioria dos profissionais que a gente ditos da saúde estão lidando muito mais com a doença do que com a saúde. Então, hoje, quem busca saúde são vocês, né? Você e a nutricionista, né? São duas áreas aí que não sei qual é a pior para trabalhar com o idoso, no sentido de conseguir fazer o idoso entender e colocar como uma rotina de treino ou uma rotina de dieta. Porque como eles chegam com aquela mentalidade onde, agora eu já estou na terceira idade, eu não quero fazer mais nada. Agora eu não venho aqui para sofrer. Eu já estou de boa, não trabalho mais, eu quero ficar de boa. Mas quando eles entendem também é uma satisfação, né? Eu tenho uma paciente que há uns 10 anos atrás, eu acompanho ela há 10 anos, né? E na primeira vez que eu encaminhei ela para atividade física, ela me relata disso, que ela me xingou, me chamou de chato e tal. E ela é uma pessoa muito... E ela foi evoluindo no treino. Hoje ela faz personal 5 dias a semana. E no sábado e domingo ela faz o treino sozinha em casa, tá? Ela está com 82 anos. Ela no leg press ela faz 100 quilos. Nossa, forte, né? Forte. Ela fala assim, não é todo dia que eu faço 100 quilos no leg press. O leg press é aquela máquina que tu fica com uma cadeira inclinada, é uma plataforma que tu empurra com os 2 pés o peso, tá? Então, para quem não conhece o leg press. E ela faz 100 quilos. Nos dias que ela falou que ela tá bem, que ela faz, aí não é sempre, né? Mas mesmo assim, para uma senhora de 82 anos, tá bem. E hoje ela fala assim, ainda bem que você mandou, porque é o que tem a diferença. Na última consulta que ela foi com a filha que está com 60, eu falei assim, aí eu falei para a filha assim, se a gente olhar vocês duas, a gente vai dizer que são irmãs. Uhum. Não, por quê? Porque ela está muito bem. E a filha que é sedentária, não tanto. Não chegou de exemplo ainda. Aí eu falei assim, siga o exemplo da tua mãe, né? Porque é ela que tá bem. Então, isso são as satisfações que a gente vê, né? Eu não sei a tua experiência, mas você deve também observar evoluções impressionantes, né? Nesse decorrer de treinamentos. Assim. Então, eu tô com uma aluna agora, a Dona Maria, tá com 78 anos. Ela vem com bastante lesões por causa da questão do trabalho dela. Ela trabalhou muitos anos na Teca, então ficava com o braço estendido aqui. Então os ombros ficaram todos estourados, os 2 joelhos também estão com lesão. Aí vem a questão da artrose, que é uma coisa muito comum. E aí eu sempre tento explicar não só para minha aluna individual, mas para um contexto geral, como eu tenho as turmas de hidroginástica, que sempre acaba tendo 30 alunos por aula, é que se você está com dor e você não for treinar, você vai ter dor. Porém, se você for treinar, você vai sentir dor, porém, em as outras valências vai ter uma vida melhor. E então, dando exemplo da Dona Maria, a gente começou fazendo o trabalho na casa dela, porém, a evolução, que daí seria como a hidroginástica que a gente comentou antes no início, que chega um momento que tu fica barrado, que tu não consegue ter carga. Então, eu sempre falo para os idosos conseguirem ir para uma sala de musculação, onde que ela já é preparada tanto pela parte de segurança ou pela parte de equipamentos e pesos para poder fazer o exercício, eles vão ter muito mais resultado. Aí, às vezes, quando eu coloco ela para fazer o exercício, tem um exercício que chama o terra, que é o exercício onde tu coloca a barra e aí tu tem que levantar com o braço estendido, ficando em pé. E hoje ela está conseguindo fazer com 30 a cada lado. Aí até o pessoal que está ao redor vendo ela treinar fica, nossa. Só que
o nosso corpo ele é uma máquina, diferente das máquinas que a gente tem hoje em dia, que seria a parte robótica. Quanto mais tu usa, mais vai desgastando e mais estraga. Só que a máquina, o corpo humano é o contrário. Quanto mais tu usa, mais ela se revitaliza e mais ela dura. Então, exemplo, a artrose, ela é uma lesão, é um fator que vai acontecendo pela falta de uso vou dar um exemplo do joelho, onde que a pessoa fica muito tempo deitado, muito tempo sentado, não fica fazendo os exercícios. E aí, com isso, o tendão e a musculatura vai sumindo, e aí vai tendo aquele contato osso com osso, vai perdendo toda aquela região da cartilagem, e aí vem a artrose, e aí é irreversível e, infelizmente, vai viver com a vida inteira com essa dor. Porém, dá para a gente dar uma contornada, suavizar a dor, sem utilizamento de medicamentos. Querendo ou não, muitos idosos já vêm com muitos medicamentos para tomar, né? Então, mais um medicamento para sobrecarregar o sistema hepático e o sistema renal é muito grande. Eu já fiz essa conta com diversos pacientes já, né? O quanto que ele gastava em medicamento para dor, tá? E o quanto que ele gastaria com atividade física. Acaba dando elas por elas quase. Eu vou contratar o personal, contratar a academia e tal. É quase o mesmo preço da medicação, com a diferença que a medicação não resolve nada, alivia a dor, mas não resolve o problema. E a atividade física melhora a dor e vai me trazer outros benefícios, que vai melhorar a questão do humor, a questão cardiovascular, as questões metabólicas, diabetes, colesterol. Então tem uma melhora de outras coisas que não são só relacionadas à dor. Então, se eu for pensar no custo, é muito mais barato eu pagar um personal trainer e uma academia do que gastar o dinheiro na farmácia, né? Pois falando nessa questão só do medicamento, vem aquelas outras questões em cima. Vamos dar um exemplo da artrose no joelho. Essa minha aluna, Dona Maria, ela ia gastar um dinheiro em cima de fazer um tratamento de infiltração. E aí elas estavam orçando em cima disso e estava dando, acho que era R$ 1.500. Uma infiltração que tem uma duração de 6 meses, que não é uma coisa efetiva. Então, vai fazer a aplicação 6 meses. É paliativo, né? Ele melhora um pouquinho e daqui a alguns meses volta novamente a dor. Então, com isso, aí eu conversei com ela e com a filha dela. Vai custar esse 1.500, se a gente dividir esses 6 meses, vai dar o valor que se a gente colocar ela mais uma vez na semana na musculação. Porém, vai ser vitalício, porque daqui a 6 meses tu teria que fazer novamente. E como você acaba mesclando a questão da infiltração no joelho, o idoso para de sentir dor. Só que aí ele abusa. Então ele acha que não tem mais a dor, que ele está curado, e aí ele quer dar, sei lá, vamos dar um exemplo, que ele quer descer a escada sem se cuidar. Aí pronto. Bota mais carga, né? Eu sempre falo para os pacientes que a dor é um alarme. Então a dor, de uma certa forma, é benéfico, porque ele me diz que ali está o limite para não piorar a lesão. Então, se eu alivio a dor com medicamento, eu não tenho mais o alarme. Eu continuo fazendo a sobrecarga, que eu não estou preparado para isso, e vai, então, piorar a lesão. Então, eu fazendo atividade física, eu reforço a musculatura, eu consigo suportar mais carga. E aí, por isso que diminui a dor. Eu tenho uma brincadeira com os meus alunos que eu falo que eu fico desafiando eles. Como eu tenho grupos no WhatsApp desses alunos, eu fico mandando videozinhos, que hoje em dia está na moda, que a terceira idade está conseguindo aprender, entrar nesse mundo tecnológico, a partir de cursos, incentivos das famílias, e aí eles ficam ou no TikTok ou no Instagram. Aí eles só ficam descendo os videozinhos. E aí, com isso, como eu tenho as redes sociais deles, eu mando os videozinhos importantes, que daí eles ficam meio mordidos, né? Mas aí não sei o quê. Com exemplos de idosos, que agora teve o nosso idoso de 101 anos, que ele foi campeão mundial do nado de costas. Olha que legal. Aí tem um outro projeto que aconteceu em São Paulo, onde que eles pegaram pessoas de 65 mais, esse projeto ainda continua, que eles começaram a fazer o treinamento de levantamento de peso, que seria a parte olímpica, onde que tem as competições da Olimpíada. E os resultados foram fenomenais. Eles começaram a voltar a ter a posição ereta, eles começaram a ter os benefícios que a gente comentou antes no início. E aí, quando eu jogo esses videozinhos para eles, é sempre a mesma desculpa. Mas ele já vem lá desde quando era jovem. Daí eu assim, não, mas se você for ver no vídeo, a senhora lá começou com 62 anos e agora ela está com 65 fazendo os exercícios. Vocês podem começar agora. Nunca é tarde demais para começar. Tem um grupo está fazendo um trabalho que é alemão, a universidade, e aí está fazendo um grupo de corrida de rua para idosos acima de 80.
que nunca correram. Começaram o treino agora. Então, a meta era em 1 ano transformar eles em corredores para 5 quilômetros. Vai começar devagar, lógico, com tempos lá em cima, mas eles estão fazendo a corrida que diz assim, não, mas se não correu até tal, não vai fazer mais. Mas ainda tem muito desse preconceito, né? Ainda gente que, você está fazendo porque sempre fez. Não, tem gente que está começando agora. Eu recebi informação de uma paciente agora que eu tive, a irmã dela e as duas são minhas pacientes. Uma tem 70 e tanto, outra está com 67. 67 começou a fazer remo. Aqui em Blumenau mesmo? Aqui em Blumenau, aqui no Olímpico, né? No Olímpico? Não, é Atlético. No América. Atlético. América. Ali na 15, no finalzinho. Tá? E ela começou a fazer assim, então é uma atividade que teoricamente o pessoal relaciona muito ao jovem, porque os remadores são sempre muito fortes, muito vigorosos, mas ela está fazendo devagarinho, está bem, está feliz da vida, está feliz com a atividade que tem. Então, pode começar agora, né? Nunca é tarde, né? Eu falo pro pessoal, eu queria ter a questão de tempo que o pessoal da terceira idade tem. Eu também. Querendo ou não, a gente está num momento onde que a gente só vai se aposentar com 65, né? Até mais do que isso. Eu tô com 33, até chegar a 65, sei lá, vai estar com 70, 75. Então é um sonho a aposentadoria, né? Mas a questão da aposentadoria que a gente sempre almeja não é questão só financeira, é questão de ter tempo. O tempo hoje em dia é a coisa mais preciosa que a gente precisa ter e valorizar. Sempre foi, né? Sempre foi. E então eu fico falando, você fica em casa o dia inteiro. Você poderia fazer várias atividades, vários exercícios. Vamos dar um exemplo. Hoje eu tenho a minha mãe, ela está com 58 anos. O sonho dela, querendo ou não, ela não tinha facilidade por causa das condições da vida dela, que era fazer faculdade. Uhum. Aí ela queria fazer faculdade para ser professora e ela quer fazer psicopedagogia? Isso. Então, ela terminou o terceirão, porque ela tinha até a 8ª série. Aí, quando ela terminou o terceirão, há 4 anos atrás, eu falei pra ela, mãe, já engata aí a faculdade e dá-lhe. Mas eu tô velha. Não sei o quê, já passou meu tempo. O que aconteceu? Deu os 4 anos, não fez a faculdade, já podia estar atuando na área. Hoje ela é diarista, trabalha como empregada doméstica. Também é um trabalho muito puxado, também está com todos os ombros, joelhos, coluna estourada pelo excesso de trabalho, porque também não é fácil. E aí não fez aquela parte que o pessoal confunde entre atividade física e exercício físico. A atividade física é as coisas rotineiras que a gente tem no nosso dia a dia. Passar um pano, cortar uma grama. Até importante. Se tu não fizer, ninguém vai fazer também, né? E aí vem a questão do exercício físico, que é uma coisa programada, onde que vai ter o treinamento específico para naquele objetivo. Indiferente se a pessoa é atleta ou se a pessoa, ela, querendo ou não, é uma pessoa comum que está querendo buscar qualidade de vida. Mas eu posso querer ganhar força no meu braço porque eu tenho que trabalhar em casa para fazer a limpeza, eu estou sentindo o meu braço com dificuldade, então vou ganhar força para isso, para poder pendurar a roupa, para poder lavar, secar. É isso, eu posso fazer o meu treinamento para fazer as coisas de casa. Eu quero ser o melhor de estender roupa. Porque é um esforço grande, né? Mas eu acho que essa questão do tempo ela é essencial, e eu tenho falado muito com meus pacientes assim, vocês trabalharam a vida inteira para enriquecer o patrão. Porque lá o dono da fábrica, o dono tal, enriqueceu com o teu trabalho, com o teu tempo, o teu esforço. Agora que está aposentado, o teu patrão é você. Trabalha para você mesmo. E para ti vai ter que ser trabalhar para ter uma boa alimentação, trabalhar para ter uma boa atividade física, um bom exercício físico, né? E eles ficam me olhando como se fosse uma coisa... Eles, eu acho que nunca se deram conta de que eles deram a vida para outros e agora pode dar para eles mesmos. Ou para eles mesmos sem ser um familiar, né? Porque às vezes eles tentam pegar um familiar para eles conseguirem colocar essa responsabilidade, para eles suprir essa falta que tem alguém chegar e falar para eles. Hoje em dia a gente está na época da fazer terapia. Então, querendo ou não, até mesmo eu faço terapia, né? Quem começa a fazer a terapia começa a ter um esclarecimento e pensar mais fácil. E os idosos, eles ficam falando, mas no meu tempo eu não tinha esse problema de TDAH, não tinha esse problema de doenças que estão mais hoje na mídia.
como autismo, Aham. só que muitos, tu pode também confirmar, muitos idosos têm esses hábitos. A ansiedade, o TDAH, o déficit de atenção. Então... Ninguém fazia o diagnóstico, mas estava lá. Né? Muito clássico, por exemplo, o autismo. Né? O autismo, a pessoa fica mais retraída socialmente. E aí tinha o solteirão, que nunca casou com ninguém, nunca teve uma namorada, nunca teve isso, nunca teve aquilo, vivia meio recluso dentro de casa. E por quê? Porque tinha um certo diagnóstico, mas ninguém falava nada, então ele só se isolava da sociedade. E aí esse cara não tinha uma doença? Até tinha. Se ele tivesse nascido hoje, talvez tinha feito um diagnóstico e talvez até uma vida melhor, por ter compreendido isso. E é verdade isso. A gente hoje faz o diagnóstico e a gente olha para trás mais. Esse fulano sempre foi isso, sempre foi aquilo. Tá tudo bem. Porque nem toda doença eu preciso medicar. Porque Sim. tem uma linha entre o que é normal e o que é patológico. E às vezes está ali na fronteira, então eu não preciso estar medicando, eu só preciso compreender a doença e explicar melhor. Deixa eu voltar na atividade física, que eu acho que tem uma coisa bem importante, assim, né? Que quando você falou lá no início que a gente tratou os idosos como um bibelô, tem algumas orientações de atividade física, de exercício, que ainda me matam ainda, né? Falo assim, não, atividade para o idoso é caminhar. Eu falo assim, mas caminhar... Vai correr? Se for uma caminhada rápido, como por exemplo, o pessoal da marcha atlética faz, que é um esforço muito grande, aí tu vê realmente e tal, até vai ser um exercício. Mas o caminhar, eu falo assim, mas caminhar olhando as borboletas, passarinho, é um ótimo lazer, mas não é mais exercício, é uma boa atividade. Assim como a hidroginástica que você falava, acho que tem uma indicação para quem às vezes tem uma artrose muito grande, que a sobrecarga no joelho talvez seja no início muito ruim, né? Então, trabalhar dentro da água às vezes é bom, até um certo ponto. A gente vai ter que lutar muito para tirar desmistificar isso, assim, que a caminhada é uma boa atividade? Até mas exercício mesmo, vai ser a musculação, a corrida, um pilates, quando também vai fazer uma atividade. Há alguns meses aqui eu fiz uma conversa com uma fisioterapeuta que é instrutora de pilates, né? E eu falei assim, mas tem muito colega teu que faz o pilates muito leve para o idoso. Eu falei assim, tem, porque como se não pudesse forçar. Eu falei assim, não, mas tem que ir. E o pilates, quando bem trabalhado, é de tirar o couro também, né? Não é fácil, é que a galera fica achando que é coisa fácil só porque fica lá paradinho, fazendo os movimentos mais leves, mas que tá lá fazendo... Rapaz... Mas eu já tive professores que fizeram muito leve, eu saía de lá sem perceber o benefício, e outro de uma outra professora que eu tive, que eu saía lá e no outro dia eu tinha dificuldade de caminhar, de tanta dor muscular que eu tinha, mas era uma dor que eu precisava, porque foi o que me ajudou na preparação quando eu fiz minha primeira e única maratona. Foi ela que me fez toda a preparação física, uma professora de pilates. Fez toda a tua preparação só com pilates? Com a parte muscular com pilates, mas ela me tirava o couro, tá? Eu saía de lá no outro dia com dor muscular pior que musculação. Quando ia para musculação não saía tão enrijecido? Isso. Porque querendo ou não, a parte da musculação, dependendo como você vai trabalhar, acaba gerando um pouquinho de hipertrofia. Aí essa valência da hipertrofia, o músculo ele começa a ficar mais duro e mais dolorido. Só que daí vem a questão da organização em cima da prescrição do exercício físico, que daí entra o profissional, né? Uhum. É que essa instrutora de pilates que eu tive, o diferencial dela é que ela era professora de educação física que fez o pilates. Uhum. Então ela tinha uma coisa um pouquinho diferente dos fisioterapeutas, não que seja pior ou melhor, mas para mim que estava naquele momento pensando numa maratona, ela fez toda a diferença, né? Mas o que você hoje fala assim sobre esse programa anda muito rápido aqui. A gente não é aqui, esse programa ele não anda, ele corre, né? Porque a gente já está no final já, Alexandre. Mas pensando nas orientações hoje de exercício, assim, o que é diferente? Qual é a diferença entre atividade física e exercício físico? Então, a atividade física é uma coisa do cotidiano, que as pessoas podem fazer por livre e espontânea vontade. Como uma caminhada, por exemplo? Uma caminhada, não precisa de nenhum acesso de um profissional, tanto da medicina como da educação física ou da fisioterapia.
Já a parte da do exercício físico, ela entra junto com o educador físico de prioridade. O fisioterapeuta ele vem mais pela questão de fazer o tratamento inicial para sarar aquela dor ou voltar a buscar o movimento natural do corpo. E com isso, quando a gente vai para a parte de fazer dentro da sala da musculação, é que às vezes quando a gente fica focando muito na musculação, né? Mas se a gente for pegar outros esportes como a corrida, natação, musculação, pilates, calistenia, tudo isso vem com um treino onde que ele tem um objetivo, onde que ele vai treinando a cada mês uma valência, que seria resistência, hipertrofia, força. Então, a partir disso, vai se distinguindo essa diferença entre essas duas modalidades. E com o professor de educação física, que seria a parte mais do personal, ele consegue fazer isso bem isolado. Porque assim tu vai estar trabalhando diretamente só com um aluno. Já o professor de sala, ele atende muito e sempre são treinos coletivos, não individualizados. Ele é num contexto para todo mundo. Eu posso dizer de uma forma simplista que quando eu faço uma atividade física em casa, uma caminhada, uma atividade em casa, é para eu manter minhas funções, minhas atividades, né? Quando eu vou para um fisioterapeuta, é para eu conseguir recuperar um pouco do que eu perdi. E quando eu vou com um professor de educação física, é quando eu quero ganhar mais força, mais resistência. Então, quando eu penso num exercício físico, é porque eu quero ganho funcional, eu quero mais força, mais resistência, mais massa muscular. É isso, se eu vou ganhar desempenho, eu vou ganhar com o exercício físico. Perfeitamente, porque se a gente for colocar o exercício físico sem nada, só com o peso corporal, ele vai chegar num momento onde que ele não tem mais resultado. Ele vai ficar sempre se mantendo naquilo ali, então vem a entrada de algum equipamento, tanto um elástico ou algum peso, para poder a gente quebrar essa barreira e conseguir ter um desempenho melhor e conseguir evoluir. Para assim, vamos dar um exemplo, a senhora de idade, ela tem que cuidar dos netos, para ela poder ter força e não sobrecarregar a articulação do braço para colocar o filho no colo. O neto no colo, ficar mais tempo e brincar mais também, né? Porque às vezes o idoso já está com quase 80, tem um neto de 10 e quer jogar bola. Se eu tenho uma capacidade melhor, eu vou jogar bola com ele. Se eu não tenho... Tem um filme, agora eu não lembro o nome dele, que é um idoso, onde que ele começa a fazer um treinamento muito específico só de levantar o braço aqui. Aí ele começa a fazer exercícios com peso, e aí ele era bem sedentário, e aí o filme vai acontecendo, e no final ele demonstra porque ele fez aquilo, porque ele queria a árvore de Natal, pegar a netinha no colo para colocar a estrela em cima do pinheiro. E aí toda a família e os vizinhos vendo ele treinar não entendia, porque parecia que ele estava sendo louco. Aí demonstra que ele tinha um objetivo. Tinha um planejamento, né? Que o exercício físico é isso, né? Planejamento do que eu quero ganhar e aonde que eu quero chegar, né? Com minha meta e tempo para isso também, né? E pensando nisso tudo, assim, Alexandre, sabe que eu tô formado há 20 e tantos anos, né? Então 20 e tanto já na geriatria. Eu lembro de um professor meu falando que falou assim, olha, a gente tem que tomar cuidado, como falo, quando vai indicar musculação para o idoso, porque lá no início dos anos 2000, quando a gente falava em musculação para o idoso, todo mundo achava que a gente estava meio maluco, assim. Era capaz de mandar prender a gente por tentativa de homicídio quase, né? Tava tão assim? Nossa, era numa fase onde ainda o exercício para o idoso era o caminhar e a hidroginástica. Em 2000 eu tinha 8 anos, então não posso falar muito. Então ainda tinha que fazer exercício muito leve. Fazer exercício resistido naquela época era raro. Tá? Se o médico que falasse disso, ele era taxado meio como maluco. Tá? Imagina só, se o idoso estiver muito bem, tem que passar por uma bateria de exames, olhar, revirar. Não que isso não seja importante, porque não é todo mundo que pode fazer... Quer dizer, todo mundo pode fazer exercício. A diferença vai ser o limite. Né? Um cardiopata pode fazer exercício? Pode e deve. É diferente de um paciente que não tenha doença nenhuma, que o limite vai ser muito mais alto. Porque a gente está lidando com os limites, né? Então é isso que a gente vai ter que saber dosar. Então fazer os exames me mostra qual é o limite que cada um tem. Mas naquela época não podia fazer, né? Hoje você
né, já bem mais novo. Pô, tu tinha 8 anos quando eu estava formado, né? Mas tá bem. Hoje, quando você chega na academia, quando os idosos te procuram, você percebe que esse olhar para o idoso hoje na academia já não gera mais estranheza? Então, o pessoal da terceira idade, eles têm aquele pensamento mais empático em cima do professor. Ele entra na sala de musculação e não quer incomodar. Aham. Ele fica tímido de perguntar porque ele acha que ele está incomodando. E aí, para a gente tentar trazer mais idosos para cá, a gente para a sala da musculação, para eles terem esse benefício, eles começa igual aquele assim, um foi. Aí o outro traz o outro. Aham. Aí traz outro amigo. Aí quando eles veem, estão em 4, 5. Aí tu vê, todo mundo tá ali. E isso que é legal. Porém, sempre tem aquele ainda que não quer aderir essa ideia. Fica ali ainda receoso. Não, o médico não deixa. E aí, todo mundo indo. Hoje tem bastante polos aqui em Blumenau, que seria pela parte do governo em cima da terceira idade. Uhum. Exemplo, clube de mães ou a própria Profamília, que trabalha com essa especialidade em cima de idosos, trazendo tanto a parte de nutrição ou questão de exercício físico ou acompanhamento de especialistas. E quando eles começam a vir e eles começam a sentir esse benefício e eles começam a quebrar esse tabu, é só sucesso. Mas ainda eu adoro o serviço do Profamília, acho que ele é essencial, que a gente tem, poucos municípios têm uma estrutura como Profamília, mas o Profamília está atrasado, ele já deveria ter feito uma academia dentro do Profamília. Eu vi rumores. E ainda não tem, assim, né? Então ele tem ainda exercícios ainda com muito pouca carga, e eles já poderiam estar trabalhando lá com mais exercícios de resistência, que seria um ganho muito grande para eles, né? Seria talvez a primeira academia pública de verdade, porque as academias que tem na rua até tem a sua função, mas não se compara com uma academia que... Esse é um debate muito interno entre os educadores físicos, que foi um gasto de verba desnecessário. Em Balneário Camboriú eles têm uma academia ao ar livre, que como fosse essas que a gente tem normalmente, e nos Estados Unidos também é bem normal, e eles deveriam investir mais aqui. Exemplo ali no Ramiro Hirir, que é um local muito acessado pelo pessoal. Por que não faz uma academia de musculação mesmo, para o pessoal poder usar? Não é todo mundo que tem o poder aquisitivo de pagar, mesmo hoje em dia tendo muitas academias low cost que tem um preço mais em conta, só que mesmo assim, dependendo o idoso, ele não tem o dinheiro financeiro ou a facilidade de ele poder se locomover até o local. Então ele fica mais no próprio bairro, fazendo a caminhadinha dele porque ele acha mais fácil acesso. E na política pública eles deviam ter nessas academias, ter o professor de educação física, porque a orientação de vocês é essencial. Eu posso achar que sei fazer exercício e faço muita coisa errada. E olha que eu faço exercício desde os 3 anos. Eu passei por várias modalidades e várias delas tinham que fazer muitos. E muitas vezes quando eu vou fazer o exercício perto de um professor de educação física, tem muitas correções ainda ao meu movimento. Não faz isso, faz assim, corrige o ombro aqui, corrige o cotovelo. Imagina alguém que nunca fez exercício, ter lá um equipamento, vai tentar fazer, a chance de fazer uma lesão é muito grande, né? Eu não sei como é que está hoje, mas esse exemplo que eu dei de Balneário Camboriú, tem um professor lá. Eu não sei se ele se mantém ainda, porque como é uma coisa governamental, ele tem que ser pago por fora. E aí eu não sei se a verba continua sendo destinada para lá. Mas aqui em Blumenau também deveria ter essa questão. A Profamília, daqui a uns 10 anos, como já está acontecendo, ela não vai suportar todo esse grupo de idosos que está vindo, porque a nossa população está envelhecendo. Muito. Então a nossa pirâmide ela vai mudar. Mudou. Já mudou? Já mudou. Então não vai ter espaço para todo mundo. Hoje a gente tem mais idosos do que crianças abaixo de 14 anos. Olha aí. Na cidade. Então já mudou e vai precisar muito disso. Alexandre, eu queria muito te parabenizar muito pelo trabalho que tu faz com os idosos. Eu acho que ser corajoso para realmente forçar eles no limite, para que eles tenham ganhos, a gente percebe os ganhos que você consegue com teus pacientes, isso é importantíssimo. E eu acho que a gente já conversou em alguns momentos como a educação física também precisa ter muito estudo, muita pesquisa, porque é isso, vocês só fazem o que vocês fazem porque tem estudo, né? Sim. Tem conhecimento, né? Eu tenho a Dona Maria, de 78 anos, como eu comentei antes. O meu objetivo até final do ano é ela conseguir fazer uma barra fixa livre sozinha.
Muito. Aí tu vai ficar pensando assim, pô, mas um idoso fazendo barra fixa, isso é coisa do exército, isso é coisa de jovem de 18 anos. Então, eu estou usando ela e como outros meus clientes como exemplo, porque o corpo, dando o estímulo corretamente, independente da idade, ele consegue realizar todas as funções que um corpo de 18 anos... Se antes com 18 anos eu conseguia, agora com 78 anos também vou conseguir. O treino se torna mais longo e com um percurso, né, com muito cuidadoso, mas você consegue ter resultados muito parecidos, né? Alexandre, queria agradecer, né, te dizer que talvez a gente tenha que vir aqui conversar um pouquinho mais, porque eu acho que as informações que a gente traz para quem está em casa, porque a gente sempre tenta dizer, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Então a gente quer que o nosso caminho até uma longevidade saudável seja muito bem construída, né? Então, muito obrigado por essa conversa, por dividir um pouquinho da tua experiência e conhecimento, e as portas vão estar sempre abertas aqui para você aqui. Eu que agradeço, espero conseguir tocar o coração das pessoas de casa, né? Que elas comecem a tomar consciência, ou os filhos conseguem trazer os pais tanto para academia ou para fazer outros exercícios físicos. Uso eu como exemplo, que eu tô com 33 anos, já começo a sentir as mudanças, né? Não é mais aquela coisa como era antes, o alto rendimento já começa a dar uma diminuída, mas colocando sempre os clientes na frente, dando a gente como exemplo, que o educador físico tem que trabalhar junto com os profissionais em conjunto, para assim todo mundo sair ganhando e a gente ter uma longevidade, porque não é questão só de viver com o tempo, mas viver com a qualidade e poder ter a função individual. Tá bom. Alexandre, obrigado. Amigos de Caminhos da Longevidade, até o próximo programa. Até lá. Obrigado.